Olá pessoal, dando continuidade aos comentários sobre a Espada Selvagem de Conan, a coleção, hoje vamos comentar sobre a número 5, chamada Fortaleza de Bal Sagoth, que poderia muito bem ser chamada de Os Espectros do Castelo Rubro, até para ser coerente com a capa aqui maravilhosa do Boris Vallejo. Pessoal, vamos sem delongas então logo para os comentários e tradicionalmente já vou deixar a que eu considero melhor para ser comentada por último, né? O melhor sempre fica para o final. Começando com a Fortaleza de Bal Sagoth. Os editores da coleção me pouparam um trabalho de pesquisa, pois na introdução do volume eles já revelam que a história foi uma adaptação de um conto de mesmo nome de Robert Evan Howard, sobre uma outra criação sua, Thorlogh Dubin O'Brien. O conto original Gods of Bal Sagoth, com Thorlogh O'Brien, foi publicado originalmente na Weird Tales em outubro de 1931 e foi adaptado em 1971 por Roy Thomas e desenhos de Gil Kane, nesse caso publicado na Conan the Barbarian. Na Savage Sword of Conan número 13, ele foi republicado em preto e branco. Por ser uma adaptação direta de um conto de Howard, eu esperava mais dessa história. Mesmo a adaptação de outros personagens que havia sido feito por Roy Thomas ficaram boas em Conan. No entanto, essa aí eu não gostei. Claramente a história foi simplificada demais, abusando dos conceitos Deus Ex Machina em vários momentos, brincando com o sobrenatural sem ao menos tentar explicá-lo ou fazer com que ficasse mais palatável a história. Para mim ficou um roteiro de desenho animado, quando monstrengos são enfiados goela abaixo com vilões estereotipados e heróis que não criticam, nem são convincentes nas suas motivações na trama. E ela já começa numa batalha entre dois navios, uma galé turaniana e uma nau pirata, na qual ele reencontra em lado oposto Fafnir, guerreiro de uma tribo rival da Ciméria, no caso Vanaheim, e que Conan reconhece e fica pistola por causa justamente dessa rivalidade entre as tribos. A nau que Conan fazia parte é derrotada e ele é capturado, mas solto por Fafnir, pois estão todos sendo tragados por uma tempestade e o navio vai afundar. Até aí está tudo tragável, né? Mas o roteirista começa a apelar para o nosso espírito Conan maníaco. Conan cai no mar e luta contra um tubarão que ia atacar Fafnir. Mas e aí? Ele tem uma espada e o mata, né? Tá tudo bem, né? Eles dois, flutuando em destroços, chegam numa ilha e Conan quer levar adiante a rivalidade entre os Vanires e os Cimérios. E eles lutam um pouco, mas o Vanir se recusa a continuar. Aí a história cai de vez. Aparece uma mulher que é perseguida por uma criatura pré-histórica e eles se envolvem e matam um bicho. Depois ela explica que ali é Bal Sagoth, uma região das mais antigas e preservadas do mundo conhecido deles. Ela também chegou ali devido a um naufrágio e foi encontrada por nativos na praia que a consideraram uma deusa e passaram a adorá-la. Mas naquele mesmo lugar havia um sumo sacerdote que passou a rivalizar com ela até destroná-la e bani-la para a ilha onde Conan e Fafnir estavam. Ela os convence facilmente que eles lutem a luta dela para recuperar seu trono. E assim começa a desenrolar a nossa história. São muitas ameaças em sequência, que até banalizam a saga do Bárbaro, que mais parece um desenho do He-Man. E no final da história tem um acontecimento que nos ajuda a nos situar na cronologia do Bárbaro, no caso. É a única coisa de boa que eu vejo nessa história. Meus amigos, uma das grandes características das narrativas de Howard, e que Roy Thomas soube muito bem trazer na maioria das suas adaptações para os quadrinhos, é a verossimilhança. No caso, a coerência entre o desencadeamento dos fatos ali nas histórias. E que mesmo para o gênero espada e feitiçaria, tornam a coisa toda muito mais convincente, né? Aliás, por que o gênero espada e feitiçaria, a coisa tem que ser muito bem convincente. No caso, nessa história, não aconteceu. Pessoal, essa edição aqui, a edição 5, ela traz um artigo chamado A Era Iboriana, que é a adaptação de um ensaio de Robert Evan Howard sobre o período em que Conan está ambientado, que é a Era Iboriana no caso. É um texto interessantíssimo que contextualiza desde o período pré-cataclísmico, quando surgiu ainda o Rei Kol, e explica também o cataclisma e o surgimento e a ascensão dos Iborianos. Qualquer um que queira entender um pouco mais sobre o período em que Conan está ambientado e também sobre outros personagens dessa mesma época, e também de uma época anterior a Conan,
tem que ler essa adaptação, que foi feita por Roy Thomas e desenhada por Walt Simonson. Pessoal, então como o vídeo vai ficar um pouco longo, eu vou separar a história Sombra de Zambola para resenhar em separado. Então eu vou continuar a resenha a partir dos Espectros do Castelo Rubro, beleza? E finalmente chegamos à história Os Espectros do Castelo Rubro, que é uma história muito bem adaptada de outro personagem de Howard, chamado Cormac Fitzgeoffrey, e seu nome original é The Slave Princess. Esse foi um conto inacabado de Howard, que ele teria deixado apenas em forma de sinopse, e só foi concluído por Richard Louis Tierney, e publicado numa coletânea chamada Hawks of Outream, publicada em 1979, pela editora Donald M. Grant. Era uma coletânea de 3 contos do personagem Cormac Fitzgeoffrey, que continha Hawks of Outream, The Blood of Belshazzar e The Slave Princess, esse último, como eu disse, completado por Tierney. Aliás, Cormac Fitzgeoffrey, um guerreiro histórico de raça celta, olhos azuis vulcânicos, teria sido o personagem que inspirou a criação de Conan. Pessoal, o velho Richard Tierney não completou só essa história de Howard. Ele também completou os contos Tigres do Mar e O Templo da Abominação, do personagem Cormac MacArt, de Howard, e foram publicados em 1973. Pessoal, a adaptação dessa história foi publicada na The Savage Sword of Conan número 12, em julho de 76. A história começa com Conan adentrando uma cidade que está sendo saqueada. Interessante que ele testemunha algumas covardias, e numa delas, a cidade agoniza como um moribundo em seu leito de morte, com suas defesas destruídas ante os invasores triunfantes. Por isso ninguém presta muita atenção no bárbaro de pele morena que atravessa as portas em chamas. Mas se prestassem, os invasores notariam os cabelos negros, o semblante sombrio, aqueles olhos azuis que penetram como uma espada, e eles se lembrariam das histórias que ouviram sobre o homem chamado Conan. Agora, entretanto, eles estão ocupados demais, caçando os poucos que não morreram ou fugiram. Venha cá, seu AJ dos Infernos, você vai feder ao ar livre. Não, por favor, não me mate, eu sou um velho. Sim, velho, você já viveu demais. É melhor que vá para o reino de Star e deixe espaço para aqueles que podem empunhar uma espada. E já que não precisa mais de seus anéis nos dedos, onde foram colocados, agradeça a Star por estar passando suas quinquilharias a um homem de valor. Que Bel me carregue, eles vão render um bom preço em... Você fala demais, cão. Ao ver um saqueador perseguindo a bela escrava Zuleika, depois de ter matado seu dono, Conan interfere novamente, fita o rosto da moça e a leva consigo. O porquê dessa encarada só vamos entender depois. Conan foge dali ainda lutando e busca refúgio em um castelo que atualmente está em poder de seu amigo, Malton, o Nemédio. Em conversa, ele explica que se tornou dono do castelo, contando a história de como aquela construção foi tomada anos atrás pelo dono anterior, Mordek. O oficial turaniano Mordek conquistou o castelo, mas assassinando covardemente os antigos guardas que já haviam se rendido. E Malton conta que ainda houve vozes sussurrando pelas câmeras do castelo, dizendo: "Nós voltaremos". Malton se torna o dono do castelo devido às negociações entre os turanianos e o reino de Coraja. É nesse momento que Conan também conta sua história com Zuleika e diz que a escrava é idêntica à princesa Corma, noiva de Kel'Thuzan, e que está desaparecida há 3 anos, desde que foi sequestrada por nômades. O plano de Conan consiste então, em vez de devolvê-la a seu pai, o rei Abalar King Kor, é cobrar o enorme resgate que seu noivo Kel'Thuzan havia prometido, pois o casamento era de interesse político. E Conan vai até o castelo do noivo dizer que a moça está em poder dele e de Malton. O encaminhamento do plano de Conan tem várias provas de fogo. Primeiro, o braço direito de Kel'Thuzan, o ex-noivo, é o próprio Mordek, antigo dono do castelo que o conhece como ninguém. Outra, Malton parece se interessar por Zuleika. Teria Conan ficado sozinho em seu plano de conseguir um rico resgate pela moça? E a Zuleika é realmente a princesa Corma? Bom, pessoal, a cama de gato está armada nessa história. E como é que elas vão se desentrelaçar? Só você lendo. Nos últimos dias, Malton da Nemédia teve seus olhos frequentemente atraídos para a esbelta cativa, a jovem escrava chamada Zuleika. Porém, nem ele sabe ao certo porquê.
Ela é linda, sem dúvida, não com a beleza passional e agreste das mulheres do deserto, que já se entregaram a ele, mas com um charme sereno e, de certo modo, misterioso. Uma vez mais, os olhos de Malton se perdem sobre a forma esguia da escrava, e seu coração bate mais forte. Por que não possuir a jovem antes de entregá-la a Kel Russan? Afinal, há muito Malton aprendeu que aquilo que o homem deseja, ele deve tomar. Venha aqui, garota. Com um único movimento brusco, seus braços já agarram Zuleika. A jovem não oferece resistência, porém ela afasta seu rosto para trás, evitando os lábios famintos dele. Seus olhos negros vislumbram o dele com profunda angústia, fazendo Malton se envergonhar de si mesmo. Naquela caixa há alguns trajes que eu comprei dos ciganos. Escolha o que quiser e vista-se. Eu estou ouvindo trombetas. Fique perto de mim, Cimério. Se o Nemédio nos receber com flechas, quero que você morra tão rápido quanto eu. Ainda me parece estranho que a princesa Corma tenha permanecido tanto tempo cativa sem ser reconhecida. Ela temia que poderia acontecer se alguém soubesse seu verdadeiro nome, até que eu a salvei. Mas ela vai lhe contar toda a história, se você pagar o resgate. Salve, Conan da Ciméria! Que chacal pomposo é esse que trouxe com você, junto com 300 lacaios? Oh, Malton! O nome dele é Kel Russan. Agora pare de tagarelar e mostre a princesa para ele ficar convencido. Ele acha que eu sou o príncipe dos mentirosos. Por um momento, Malton hesita, quando uma repentina repulsa o atinge. Então, encolhendo seus ombros largos, ele gesticula para os guerreiros e engole seco ao ver Zuleika ser escoltada até a muralha. As roupas mais finas operaram uma indescritível transformação na escrava. Na verdade, ela se porta como se jamais tivesse sido uma serva. Kel Russan também engasga ao olhar para o alto e vê-la perplexo. Por estar Corma? Não. Sim, por Astorete e Adonis, eu não sei o que dizer. Pelos deuses, só pode ser ela. Ela não tem a mesma vivacidade que tanto apreciei na única vez que a vi, mas é claro que é homem. Então, o que diz Kel Russan? A moça vale ou não 10.000 peças de ouro? Bom, meus amigos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like. E se vocês não curtiram também, pode deixar o dislike, não tem problema. Mas eu quero que vocês se manifestem para ajudar a tornar o canal relevante, né? Para que mais pessoas se inscrevam. E eu espero que essa semana eu consiga colocar a pauta do canal em dia, uma vez que nós ficamos a semana aí sem postar vídeos, né? Mas eu tenho certeza que você vai gostar do material que vai chegar aí. É isso aí, pessoal. Então, até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!